Bem, meus queridos, hoje nós celebramos a Santíssima Trindade e é bonito, interessante pensar como a Igreja quer nos ensinar, não é? Quer nos educar através da sua liturgia. Nós acabamos de sair do tempo pascal que se encerrou, não é? Com a festa de Pentecostes. E se vocês bem prestaram atenção, toda essa liturgia deste tempo tão bonito e profundo na nossa igreja revelou-nos a Santíssima Trindade pelas palavras de Jesus. Quando Jesus dizia: eu volto para o Pai, eu vou para o Pai, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus dizia essas palavras e ensinava os seus discípulos naquele instante, mas também a nós, que Jesus e o Pai são da mesma substância. Eu e o Pai somos um, somos Deus. Eu e o Pai. E quando ele diz: olha, eu enviarei o outro Paráclito, o outro Consolador, eu e o Pai o enviaremos, eu vou e o Pai vai enviar o Espírito Santo, um como Jesus. Então veja que Jesus é quem nos ensina quem é a Trindade. É Ele quem revela quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Até aquele momento eles não conseguiam compreender. E se a gente pensar bem, até hoje esse mistério meio que nos escapa, não é? Como é que um Deus pode ser três pessoas ao mesmo tempo? Não é? Um só Deus, mas a pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós nunca compreenderemos nessa totalidade, porque nós somos limitados às nossas categorias humanas, não é? E isso é um mistério divino. Como a gente pensar, como é que pode ter um pai que tem um filho eternamente, e o filho não é nascido, é gerado, mas é gerado na eternidade, então sempre existiu, porque não existe um pai sem o filho e um filho sem o pai. Mas na nossa concepção, nas nossas categorias humanas, a gente não consegue compreender isso, porque a gente, nossa limitação, nós sempre vamos pensar: olha, primeiro veio o pai, e depois de um certo tempo veio o filho, não é? Mas para Deus isso não existe. Sempre teve o Pai, sempre teve o Filho e sempre teve o Espírito Santo. Mas, meus queridos, no final das contas, não é preciso nós nos martirizarmos diante desses conceitos, não é? O que nós precisamos é entender que nós temos um Deus que é Trindade, mas principalmente que é amor e que nos ama, não é? Tanto, tanto, tanto. Sabe, São João vai dizer que Deus é amor, mas sabe que Ele é amor não porque Ele nos ama, porque esse amor e o amor na sua raiz é algo que a gente troca e a gente dá por aquele que pode nos amar à sua semelhança, não é? Vou ver se eu consigo me fazer compreender melhor. No nosso amor, esse amor relacional que nós temos, nós amamos o próximo e o próximo pode nos amar na mesma correspondência, não é? Eu amo você, você me ama, nós somos de natureza humana, os nossos amores se correspondem. Se eu amar um cachorro, por mais que essas pessoas de hoje, né, amem cachorro, o cachorro nunca vai corresponder na mesma proporção que um humano, não é?
Se você acha isso, você tem problema, não é, criatura? Mas veja, é um amor proporcional. O amor é assim. Então, a divindade, nosso Deus, Ele nos ama de uma forma desproporcional ao amor que nós podemos devolver. Nós nunca poderemos devolver a Deus o mesmo amor que Ele dá a nós. Vocês conseguem compreender isso? Por mais que a gente possa dizer, eu amo a Deus, mas isso é muito pouco perante o amor que Deus o é e que Deus entregou para cada um de nós. É um amor que a gente não consegue imaginar. Mas Deus não necessita do nosso amor, porque Ele já é amor. E como é que isso pode ser uma verdade, se o amor por vezes depende da correspondência do outro? Porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então Deus ama, Deus é amado no Filho, e o amor é o Espírito Santo que faz essa relação. Então Deus é perfeito, porque Ele ama, Ele é amado e Ele é amor. Sabe, meus queridos, na primeira leitura nós vamos ver nesse trecho, onde nós vemos que Moisés sobe ao monte para falar com Deus novamente, porque ele já tinha recebido as tábuas da lei. Mas ao descer o monte Sinai, ele encontra aquele povo que, passado pouco tempo, eles já estavam todos perdidos, desiludidos, sem esperança. Tinham pensado que Moisés tinha morrido e já tinham feito um bezerro de ouro e estavam cultuando esse bezerro de ouro. Pouco tempo sem o seu líder religioso, eles já se perderam, não é? Até seu irmão Arão estava lá fazendo festa e aprovou tudo, não é? Moisés desce, quebra as tábuas, fica com raiva, mas depois ele se reconcilia, não é? Volta para o monte e vai ter outra conversa com Deus. O trecho que nós lemos hoje. E é bonito ver que Moisés agora meio que tem outro pensamento. E se a gente perceber aquela ideia de um Deus justiceiro, de um Deus meio vingativo, não é, cheio de cólera e ira, agora nas palavras de Moisés é amenizada essa ideia. É um Deus de misericórdia, rico em bondade. São os atributos que Moisés diz a Deus. E mais que tudo, nós vemos nessa imagem bonita, Deus, nos conta o narrador, desce de sua nuvem, ou seja, desce do céu, se faz presente no meio. E Moisés pede, não é? Fica conosco, caminha conosco. Moisés recebe de Deus novamente as leis escritas nas tábuas, que é o sinal do amor de Deus, que quer orientar seu povo. E mais do que isso, ele é atendido na sua prece, porque Deus se faz presente agora entre aquele povo, através da nuvem, não é? Se nós olharmos as narrativas do Antigo Testamento, no período da peregrinação no deserto, nós vamos ver que Deus se faz presente, às vezes por meio da nuvem, não é? Presença constante de Deus. Isso é amor. Cuidado, cuidado. Segunda leitura de hoje, nós temos São Paulo, não é? E nós vemos no finalzinho da leitura algo que nós dizemos quase todas as celebrações, não é? Vocês perceberam? Como é antigo essa oração, não é? Já vem desde o princípio da tradição cristã. Quando a gente diz em nome do Pai, sempre tem essa introdução aí como resposta, não é? Como acolhida, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Veja como é antiga isso. E é trinitário, não é? Falamos do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Desde o início da igreja já se percebeu isso. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E qual que é o desejo já do apóstolo nessa época? Esteja convosco, se faça presente. Se faça presente. E mais uma vez, quando nós lemos o Evangelho de hoje, que é curtinho, não é? Nós vemos novamente o Senhor que quer se fazer presente. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Sabe, eu lembro que no começo das minhas pregações, isso há, 20 alguns anos atrás, talvez não seja porque eu sou velho, mas que eu comecei novo, né? Mas eu lembro que eu sempre gostava muito de me repetir nisso, do amor de Deus capaz de dar o seu próprio Filho. Olha que eu me limitava ainda a um pensamento e um sentimento humano, porque eu, na minha pequenez, eu não seria capaz de dar o meu Filho. Olha que eu penso o amor nessa limitação do amor humano, não é? Eu não seria capaz de dar o meu Filho. Usando as palavras de São Paulo, quando ele diz, não é? Olha, por um homem bom e santo, talvez alguém teria coragem de dar a sua própria vida, mas pelos pecadores. Mas eu, na minha insignificância e na minha mediocridade, eu não teria coragem de dar meu Filho por ninguém. Não é? Mas Deus é capaz desse amor, dessa disponibilidade por cada um de nós, não é? Não somente pelos santos, pelos bonzinhos, pelos religiosos, não somente por aqueles que procuram fazer o bem, mas Deus se dá por aquele pior espécime de ser humano, por aquele capaz de fazer as piores maldades. Ele se doa, esperando que esses também tenham um encontro com Ele mesmo, não é? Olha a dimensão desse amor, um amor que por vezes nós não conseguimos compreender. Como é que pode se doar, se dar a vida por aqueles que são tão ruins, por aqueles que não têm nenhum amor? Mas por eles também o Senhor morreu. Por eles também o Senhor se entregou na cruz. Veja a dimensão desse amor, não é? Veja a dimensão desse Deus que quer se fazer presente, desse Deus que quer estar com o seu povo, que desceu da nuvem, que caminha conosco. Meus queridos, em todas as outras religiões vocês vão ver, principalmente aquelas mais antigas, deuses distantes, não é? Se a gente pega o próprio judaísmo e o islamismo, nós sempre vamos ter essa ideia de um Deus distante, lá em cima, não é? Um Deus criador, mas que está distante. Por vezes é justiceiro a ideia que se tinha. E nós temos um Deus revelado por Jesus que quer se fazer tão próximo de nós, que quer estar presente na nossa vida, na nossa história, que é um Deus Pai que cria, mas que vem ao nosso encontro, que caminha conosco, que é um Deus Filho que se encarna, assume a nossa humanidade, conhece as pequenezas do nosso ser, as nossas limitações, as nossas dores. Um Deus que é Espírito Santo, enviado para nos santificar, para nos consolar, para fazer com que compreendamos quem é Jesus Cristo, que compreendamos que nós temos uma eternidade no céu,
que nós temos uma felicidade que pode ser somente encontrada em Deus. Olha que constância de amor. Mas sabe o que falta? Só o nosso sim, não é? A nossa abertura a Ele, para que Ele possa fazer o tudo. Falta muito pouco, meus queridos. Falta só um sim. Nós estamos à distância de um sim, de uma felicidade verdadeira, de uma satisfação verdadeira na nossa vida, da eternidade. Um sim. Mas por vezes esse sim é custoso, não é? O sim às vezes é difícil, o sim a Deus. Às vezes é complicado nós nos despojarmos de nós mesmos, das nossas vaidades, dos nossos quereres. Mas eu fico pensando, olha, um Deus que é tão grande, onipotente, dono de todo poder, capaz de criar todas as coisas, e olha como essas coisas são grandiosas. Criar a vida, um ser humano, olha, tantas coisas são necessárias para que nós possamos existir. Se a Lua se afastar um pouco da sua órbita da Terra, nós já seríamos diferentes, talvez nem existíssemos, não é? Se o Sol fugisse um pouco da sua órbita, provavelmente nós nem existiríamos. Mas Deus organizou todo o cosmos, não é? Olha que poder. Mesmo assim, na sua grandiosidade, Ele se faz tão pequeno para se aproximar de nós, não é? Ele desce da nuvem, Ele, vamos dizer assim, minimiza seu poder para se aproximar de Moisés. Ele se esvazia de si quando Ele se encarna e assume a nossa humanidade. Esses dias para trás eu estava ouvindo a reflexão do padre Paulo Ricardo, e ele dizia: que poder que Deus não gastou para que Ele pudesse, assumindo a nossa humanidade, se segurar, não é? Porque dono de todo o poder, seria muito fácil, em todos os momentos da sua vida, Ele fazer assim e resolver os problemas, não é? Como Ele se segurou, sendo dono de tanto poder, para assumir a nossa humanidade naquilo que precisava ser assumido. Porque se Ele fizesse assim para todas as coisas, Ele não teria nos assumido, não é? Ele não teria vivenciado a nossa humanidade, Ele não teria e não poderia entregar todas as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas faltas na cruz, porque Ele não teria assumido verdadeiramente, seria apenas aparência. Mas um Deus que é tudo, se faz pequeno por cada um de nós, se esvazia. Sabe o que é mais contraditório? É porque nós, na nossa pequenez, em vez de querer a presença de Deus na nossa vida, que nos transforma, nós queremos ser mais que Deus. Nós temos um Deus que se faz pequeno para nos alcançar, e nós temos a nossa vaidade, que quer ser maior que Deus. Maior que Deus. Vamos pensar sobre isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.